Estimado telespectador, o nosso muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um debate na TV Girassol. Vamos hoje falar da relação entre o Brasil e Angola, um tema bastante sugestivo, já que também vamos a partir da manhã entrar para a Semana do Brasil em Angola. O Brasil que a 7 deste mês completa mais um aniversário desde a sua independência. Portanto, e para entendermos melhor esta situação, este tema que nós escolhemos para esta edição de hoje, eu tenho em estúdios alguns convidados, cidadãos brasileiros que têm algumas responsabilidades aqui no nosso país e que já aqui estão há muitos anos, para além também de outros cidadãos nacionais que vão nos fazer entender esta parceria, estas relações de amizade e cooperação que já datam de há longos anos, até porque o Brasil é o primeiro país do mundo que reconheceu Angola logo após a sua independência, 11 de novembro de 1975. É assim que eu vou, na verdade, pedir a vossa máxima atenção para que se mantenham connosco ao longo deste percurso televisivo, neste debate onde o nosso caro telespectador vai, até certo ponto, entender um pouco mais da história do Brasil e também da história de Angola, e se não mesmo a fusão destes dois países. Começo por apresentar os meus convidados para esta noite, a esperar que estejam todos muito bem dispostos. Boa noite para todos vocês, no uníssono. Boa noite, pois ao meu lado direito tenho o Sr. Raimundo Lima, boa noite. Boa noite. É o presidente da Associação dos Empresários Executivos Brasileiros em Angola, a EBRAN, e ainda também o da Câmara de Comércio Angola-Brasil. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer imensurável estar aqui participando desse debate, sobretudo agradecendo ao tema escolhido, que realmente nos honra, né, de ter a TV Girassol dedicando um tempo para discutir essas relações diplomáticas entre Brasil e Angola. Na realidade, são 50 anos de diplomacia entre os dois países, já que fomos o primeiro a reconhecer a independência. Uma altura que Angola também completa já em novembro os 50 anos de independência nacional. Pois é. Muito obrigado. Exatamente. Temos também aqui a presença do Sr. Hugo Bush. Muito boa noite. Bem-vindo. É o consultor sénior e diretor de Relações Institucionais da AEBRAN. Correto. Trabalho junto com o mestre Raimundo. Já estamos juntos aqui, quer dizer, ele há 23, eu há 17 anos aqui Muito tempo em Angola já. Já. Na verdade, já somos mangolê. Pois bem, agora aqui estamos também o Sr. Simão Lutumba. Muito boa noite, mas acho que é Lutumba Simão, está correto. O inverso, que é especialista em administração pública. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, desde já agradeço o convite e para contribuir neste tema importante para o nosso país, não só para o nosso também, como para o Brasil também. E ainda o consultor agrónomo Vítor Panzo. Boa noite. Boa noite. E os nossos colegas aqui do painel e os telespectadores que nos acompanham a esta hora. Apresentada que está, portanto, a equipa para hoje, podemos assim falar no bom sentido, não é no jogo de Angola-Brasil, mas é mesmo para aqui tentarmos entender, nesta nossa conversa amena, estas relações de boa amizade e cooperação entre o Brasil e Angola, que já datam desde há muitos anos, como dissemos logo na abertura do nosso encontro. Vou passar aqui por o lado brasileiro e começar aqui com o nosso presidente da Associação AEBRAN, para sabermos como é que avalia até o momento esta relação de cooperação entre Angola e o Brasil. É, sobretudo, uma relação muito saudável, né? Isso é que é muito importante. Os dois países têm, naturalmente, as suas culturas próprias, mas termina havendo uma integração muito grande, não só porque a língua facilita isso, mas porque toda a história, já falamos aqui que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, já no dia 12, né? No dia 11 de novembro de 75 nós tivemos a independência de Angola, no dia 12 estava havendo o reconhecimento e numa situação até um pouco incomum, porque o Brasil vivia uma época de ditadura, o Brasil vivia numa época de militarismo, portanto, politicamente era mais à direita, enquanto que o movimento de libertação aqui era mais à esquerda, e, no entanto, o governo brasileiro ajudou, inclusive com recursos financeiros, isso não é muito bem conhecido, mas 6 dias antes da independência ser declarada pelo Agostinho Neto, o Geisel, apesar de não aparecer diretamente, que era o presidente lá do Brasil, trabalhou para que Angola contribuiu
para que Angola pudesse também ter a sua independência declarada, né, naquele período que terminou sendo de independência de vários países africanos, né? Então, 75 foi um ano, 75, 76 foram anos muito importantes. Então, o Brasil hoje está comemorando aqui em Angola a sua 16ª semana comemorativa da independência do Brasil. Na realidade, começaremos amanhã os debates, mas já começamos a semana comemorativa no sábado passado, quando tivemos uma festa de 8 horas de música trazida do Brasil através do trio nordestino, um trio que é bastante icônico no Brasil, porque consolidou o forró pé de serra, como se diz. Então, a música nordestina teve, nesse primeiro trio brasileiro, esse apoio para a consolidação nacional, e por isso que nós trouxemos o trio que não era conhecido aqui. Todo mundo adorou. Um trio que também já esteve aqui na Girassol, a partir da já nossa esteve rádio, aqui, na Girassol FM, já passou por aqui. A mesma pergunta eu também coloco ali ao nosso caro convidado, não é? Para nos falar um bocadinho, o Hugo, para falarmos um bocadinho desta relação, como é que avalia esta relação entre Angola e o Brasil até agora? Na verdade, quando a gente fala de cultura, né, a gente tem que trazer isso não só aos 50 anos, né, mas aos 500 anos de Brasil, né, desde a época do seu descobrimento. O relacionamento entre África e Brasil já se sucede desde aquela época. A cultura, a gente entra com dança, folclore, tipo de comida. Então isso já vem se prolongando há muito tempo. Eu acho que foi uma facilidade de aceitação entre os dois países. Como ele mesmo falou, foi uma época do militarismo. Nós tínhamos aí um presidente general. Era uma época difícil no Brasil, mas acho que sempre foi separado o que é política e o que é a responsabilidade de um país junto a outro. Então, independente da direita ou da esquerda, qual é o movimento da época, o Brasil teve consciência de que Angola, no futuro, seria um parceiro, tanto para a parte econômica, mas também voltando às raízes. Isso, eu percebo isso. Principalmente quando a gente começa a falar de, como falei, né, a parte de cultural, a parte de comida, as coisas típicas que existem no Brasil, principalmente quem é de Salvador, então nem se fala, parece que é um pedaço de Angola no Brasil. Mais angolano do que brasileiro, talvez. Também tem isso também. Como se diz. São 25 anos é muito tempo. Mangolê. É muito tempo, aqui por senhor é muito tempo. E aqui para os nossos companheiros, vamos começar com o Lutumba Simão, sei que também esteve a formar-se no Brasil. E como é que encara esta relação? Acho que é uma relação saudável, uma relação que até certo ponto contribui significativamente para o desenvolvimento de Angola do ponto de vista de formação de quadros. Não somente, também podemos observar que o Brasil esteve na implementação de grandes infraestruturas. Estamos a falar, por exemplo, da barragem de Capanda. Estamos a falar também da questão de urbanismo. O Zango é um projeto que foi implementado por uma empresa brasileira, estamos a falar de Odebrecht, exatamente. Então digo que os dois países, dentro da sua particularidade, sabem de facto aproveitar as mais-valias de um lado ou do outro. E Angola sempre se observou, ou o Brasil sempre observou Angola como um parceiro privilegiado. Se nós observarmos do ponto de vista de financiamento, Angola beneficiou-se claramente de muitos financiamentos por parte do Brasil e que chegou a ter 3,2 mil milhões, que é um valor considerável do ponto de vista de investimento. E com isto... Valor muito alto, podemos dizer. Sim, muito alto, sim. Dinheiros. E Angola também conseguiu atrair, em certo momento, cerca de 12 grandes empresas brasileiras. E isto mostra claramente a importância de Angola para o povo brasileiro. Das relações de cooperação de ambos os países. Me permite só
Na verdade, chegou um pouco mais, porque nós tivemos 3,3 bilhões de dólares fornecidos pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas tivemos também 550 milhões que foram fornecidos de financiamento através do PROEX, que é o Programa de Exportações do Banco do Brasil. Então, juntando os dois, chegamos a ter 3 bilhões e 850 milhões. Né? Isso foi financiamento concedido até 2015. De lá para cá, bem na verdade, não tivemos novos financiamentos, mas o presidente Lula está trabalhando para que isso retorne. Nós temos aí, depois podemos falar com mais calma, financiamento já do PROEX e do BNDES Exportação, que já estão liberados a nível do Brasil para cá, dependendo apenas de termos os bancos correspondentes aqui que estão sendo já buscados para começar, então, essa transação entre os dois países, né? Como Angola não deve nada ao Brasil, porque foi tudo pago em 2019, então nós podemos dizer claramente que Angola tem todo o direito e há toda uma razão, pois é um bom pagador. Então tem toda a razão para que o Brasil volte a financiar Angola, porque sabe que é um bom pagador, isso é importante. Pois bem, vamos avançar então ali para o nosso agrónomo, para sabermos como é que também encara esta relação de cooperação entre Angola e o Brasil. Pois, só fazer aqui uma correção, sou consultor da... Consultor, ok. Pois, pegando aquilo que os colegas disseram, não é? É muito importante esta relação entre os dois países, entre o Brasil e Angola. Fala-se muito do investimento ou de financiamento do Brasil para Angola, mas eu acho que para fortificarmos e aprofundarmos essas relações, nós precisamos de investimento dos empresários brasileiros. Em Angola. E em Angola, pois, dos empresários brasileiros que venham para Angola investir. E, do outro lado, nós queremos que os empresários angolanos vão para o Brasil fazer negócios, levem aquilo que têm. Mas na última visita do Presidente João Lourenço teve um encontro e já mostrou essa abertura de Angola para a vinda de empresários brasileiros, portanto, também para a ida de angolanos para o Brasil para investimentos. Claro. Isto em março, estou em erro. A última foi em maio que o Presidente João Lourenço foi ao Brasil. Dia 23. E 22. É por aí nessa data. Então, o que é que acontece? Nós temos mais Brasil a trazer coisas para Angola, não é? É bem verdade que nas relações muitas vezes não existe esse 50-50, não é? Há sempre que ainda mais nas relações de negócios. Agora, o ideal é que nós continuemos a nos capacitar, queremos aproveitar o know-how brasileiro, não é, para continuarmos a mandar quadros angolanos para lá e trazer a tecnologia do Brasil, sobretudo a biotecnologia que o Brasil tem, e pegando esta área do agronegócio, que é muito importante, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e nós queremos crescer porque continuamos a gastar muito dinheiro para a importação de produtos alimentares. Em 2024, Angola gastou cerca de 2,5 mil milhões de dólares para importar alimentos e podíamos aproveitar essas valências do Brasil para podermos, digamos assim, fazer o casamento das engrenagens do setor do agronegócio para que nós tenhamos mais produção pecuária e mais produção agrícola em Angola. E depois, é nós ligarmos a máquina, aquela roda dentada que nós temos na nossa bandeira, não é? Fazê-la girar efetivamente, termos uma indústria muito forte. E o Raul falou de uma coisa muito interessante, daquilo que nos ligam, o Raimundo, né? Raul, da língua, que é muito importante. Então, nós podemos fazer ou aprofundarmos esse casamento, não é, entre os nossos países, para que tenhamos uma indústria sólida, sobretudo a indústria do setor agroalimentar, que é muito importante. E aí sim vamos continuar a crescer nesta onda, digamos assim, do desenvolvimento. Pois, mas dada a abertura dos dois presidentes, tanto o Presidente Lula do Brasil e também a visita do Presidente João Lourenço, falta ali, o que é que faltaria então para se atingir esse objetivo que está aqui a dizer o companheiro? O que falta agora é talvez a boa vontade dos empresários? Sim,
presidente Lula esteve cá em 2023, não é? E falou sobre, esteve cá em agosto, lembro, falou sobre essas questões de trazermos isso, os empresários angolanos, os empresários brasileiros para cá, para Angola, para trazerem investimento. Atenção, que investimento é diferente do financiamento. O financiamento nós temos que pagar taxas de juros, em alguns casos muito altas, não é? O financiamento é diferente, porque o investimento, digo, é diferente porque o empresário é que vem com o seu dinheiro, pode abrir aqui empresas, como nós temos muitos empresários brasileiros que abriram empresas aqui em Angola, são empresas de direito angolano, pese embora o capital seja de brasileiros e outros, tem algumas sociedades com empresários angolanos. Se assim o fizermos, nós vamos conseguir trazer aqui um efeito multiplicador equilibrado e, naturalmente, que isso tem que corresponder com os postos de trabalho e termos melhores salários. Isto aqui é o ideal. A cooperação com o Brasil é bastante salutar, e disse muito bem o Raimundo, e o presidente Lula também falou que Angola é um bom pagador, que pagou as suas dívidas, e nós somos um país aberto, não é, para que os financiamentos, os investimentos, digo, venham para Angola com qualidade e invistam em áreas que nós precisamos muito. E uma delas, como já aqui disse, é o setor do agronegócio, a indústria, para crescer, para depois darmos o outro salto que tem a ver com o setor do comércio e da prestação de serviços. Se assim o fizermos, isso vai andar bem mais rápido. O Vítor tocou num ponto bastante importante que tem que ver com o investimento brasileiro em Angola. Acredito que tanto o Raimundo como o Hugo praticamente já passam por empresários aqui no nosso país. Como é que vem esta abertura do governo angolano no que toca à possibilidade de investimentos do Brasil no nosso país? Nós temos um debate na quinta-feira. Aliás, eu gostaria de convidar os telespectadores para a série de debates que começa amanhã. Amanhã vamos discutir questões de tecnologia da informação, teremos lançamento de um livro, teremos discussões sobre a questão de autismo, os trabalhos que são realizados aqui nessa área, inclusive por brasileiros, e todos estão convidados a partir das 18 horas, lá no Hotel Ica, né? Terça, quarta e quinta. Os senhores nos deem o prazer da presença, e depois teremos um coquetel também. Então não há estamos a falar da semana Brasil-Angola. 16ª Semana Brasil-Angola. Então, na quinta-feira, o senhor ministro Isaac dos Anjos vai falar sobre uma verdadeira revolução no campo que se pretende fazer aqui numa parceria Brasil-Angola. O ministro Fávaro, ministro da Agricultura do Brasil, esteve aqui 2 vezes nos últimos meses, a partir de dezembro. Teve em dezembro, teve novamente em maio. Exato. E trouxe alguns empresários que discutiram aqui a necessidade da concessão e da legalização da terra, porque esse é um grande problema que nós temos. Então, a ideia é que sejam ocupados até 500 mil hectares naquela área jusante ali de Capanda, 500 mil hectares por investidores brasileiros. É evidentemente que existem alguns fatores que precisam ser resolvidos ainda para que isso aconteça, mas eu tenho certeza que ele já vai anunciar formalmente isso na quinta-feira lá para quem tiver presente. Mas quais são os fatores? Alguns fatores, por exemplo, a questão que eu acabei de falar da terra, porque quando você legaliza a terra, né, porque hoje as pessoas não são proprietárias da terra, elas têm direito de concessão, então, de uso, né? Mas se você legaliza, isso facilita a obtenção de financiamentos bancários, porque a própria terra serve como garantia para a obtenção dos financiamentos. Esse é um fator. Outro fator muito importante é a questão. Aí o nosso consultor tem um conhecimento mais profundo disso, mas a questão das sementes dos produtos geneticamente modificados. São os chamados transgênicos. Porque aqui nós vivemos uma contradição. A legislação não permite que se plante com as sementes transgênicas, mas todo mundo consome produtos que são geneticamente modificados, que vêm do Brasil, que vêm de outros países, não é? Porque no Brasil
o grande salto que nós demos na produção de grãos e de outros produtos que nos fizeram ser um dos maiores expoentes nas exportações, sobretudo de produtos agrícolas, né? Mas não só a pecuária, também o Brasil é também um destaque, não é? Suco de laranja é o maior exportador mundial. Mas então, foi exatamente em função da adoção dos transgênicos. Porque com os transgênicos você consegue aumentar exponencialmente a produtividade e, consequentemente, a produção dos agrícolas de um modo geral. Então, você precisa fazer isso para que a demanda da população angolana seja atendida. A população de Angola precisa ter comida farta na mesa. A população precisa ter comida mais saudável, porque se produzida essa aqui... produção local. É local, então local. A qualidade é melhor e precisa também ter mais barata. Então, quando você aumenta a produção local com a produtividade muito maior, o produto baixa de preço. Consequentemente, as pessoas vão poder comer mais, melhor e pagando menos. Isso é fundamental. Então, nós tivemos uma reunião com o senhor ministro da Agricultura, tratamos desse assunto com ele, e ele disse que a gente ficasse tranquilo, que o assunto já estava sendo tratado pelo governo e em breve ia sair uma solução. Este assunto é da legalização de terras? Da legalização das terras também, né? A questão da propriedade da terra, mas também a questão dos transgênicos, dos geneticamente modificados, para aumentar muito a produtividade e, portanto, o oferecimento de alimentos em melhor qualidade, mais barato e em quantidade maior para os angolanos, que é fundamental. Queremos melhoria das condições de vida da população nacional. Isso é importante. Você ficar sempre importando os produtos, primeiro nós temos um problema grave de divisas, né? As nossas balanças comerciais são muito prejudicadas por isso. E, segundo, porque você tem também o encarecimento mesmo dos produtos à medida que eles são importados. É uma questão que nós precisamos realmente estar atentos para poder resolver e atrair dessa forma os investidores que você falou. Claro. Porque os investidores querem vir para cá, mas é preciso que tenham condições minimamente compatíveis, pelo menos com o que eles têm lá. Por exemplo, a obtenção de financiamentos ou a obtenção de recursos com juros mais baixos, quer dizer, você ter a possibilidade de, com os próprios terrenos que você vai ter aqui, dar uma certa segurança para os bancos, isso é fundamental. O ministro nos disse que tem trabalhado também com os bancos aqui, inclusive o Fundo de Garantia de Crédito é um dos mecanismos que a gente acha que pode ser utilizado também para os investidores brasileiros. Ok, vamos ouvir o parecer também ali do parecer do Hugo Bush. Que o Raimundo falou. Pois, a gente vai a questão é como é que avalia esta situação de aberturas do governo angolano para o investimento como eu brasileiro. Ia falar sobre isso. Então, na verdade, você vai ter algumas regras. Então, não é só ceder 500 mil hectares. Você tem a questão da legislação, tem a questão das sementes, você vai ter um trabalho em 3 províncias, vão ser utilizadas 3 culturas. Então, na verdade, tem uma regra. A única regra que ainda não foi falado para a gente é o quê? Quanto você exporta e quanto fica aqui. Você tem vários investidores aqui já hoje trabalhando na agricultura, só que na questão pós-plantio, ele leva tudo, entendeu? Então, junto com esse acordo, vai vir o quê? Algumas regras que vai beneficiar os dois lados. Então, a parte do plantio também vai poder ser vendida para o exterior, mesmo que seja plantada por um expatriado ou as questões de culturais, direito. neste quesito da legalização de terras, as questões culturais, vão influenciar até certo ponto? Olha, me diga, vamos falar de agricultura familiar.
Se ele tem direito à terra dele, ele não planta com mais amor, ele não planta com mais afinco, porque é dele. Entendeu? Ele pode, não é questão de vou fazer o que eu quiser com o que eu tenho. Não, vou gerar um negócio, vou gerar retorno daquilo do meu esforço. Como se eu fosse um empresário. Só que eu não tenho escritório, ele tem terras. Então ele tem uma cultura na qual ele utiliza de um espaço de tempo, aquilo dá um retorno e que pode ser tanto para uso pessoal como também para a multiplicação do dividendos dele, que ele chegou e investiu naquele plantio. Então eu acho que não só a legalização das terras para quem está investindo, como também para os próprios nacionais, que é um fator diferencial quando você vai num banco. Eu gostaria de ampliar meu negócio, preciso de um trator, preciso de um acessório para o trator. Qual é a garantia que você dá para aquele banco? O banco vai pedir isso, mas de que forma você vai fazer isso? A terra é isso. Você vê que nos Estados Unidos você tem... Você pode ver até nos próprios filmes americanos, né, que existem o que? Ele coloca a casa dele em vários bancos para pedir financiamento, entendeu? E essas questões que estamos aqui a falar, as questões culturais, serão avaliadas antes da legalização dessas terras, antes da cedência das terras? Sim, é um dos embrólios. Estamos em aberto, podemos também aqui dar as nossas contribuições. Um dos embrólios contribuições. que se tem, é exatamente isso, é a questão cultural, porque muitas vezes você tem alguma dificuldade com relação às pessoas que moram naquela determinada área. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, então, para não tomar muito tempo. Né? Mas Não, mas podem interferir também. Estamos aqui a questão do conversa. Cunene, por exemplo, a cultura no Cunene é muito mais com a cultura de gado. Criação de gado. A criação do Criação gado. de gado. E se pretende agora, com esse projeto novo do Cunene, né, que o Brasil está participando nessa parceria, sobretudo promover a agricultura familiar e a agricultura também irrigada, que foi muito típica lá, você sabe, no Nordeste do Brasil, no Rio São Francisco. Então, são áreas mais secas, semiáridas, são semelhantes, né, que precisam ter uma nova característica de utilização da terra. Isso é muito importante. Eu pediria até que você falasse um pouco sobre dois pontos que nós achamos que é fundamental. Um é a questão do seguro agrícola, porque o produtor depende muito do seguro agrícola, um ponto que nós defendemos como necessário, a implantação aqui, que não é uma cultura local, de ter o seguro agrícola como fundamental. E a outra questão, para nós do exterior, é a possibilidade real de repatriação do capital. Porque a legislação, nesse caso, também ainda precisa ser alterada. Capital investido que deve fazer o retorno, é isso que queria dizer. Exatamente. Eu gostava de tomar a palavra num instante. Raimundo, eu concordo com o que estavas a dizer e se calhar há algum receio por parte de alguns investidores essa questão de repatriar o capital, não é? Os investidores têm que ter essa abertura e Angola tem que ter condições jurídicas, primeiro, para que, e também a segurança fiscal para todo mundo, já falamos de segurança jurídica também, essas duas ferramentas são muito importantes para que os investidores não tenham receios de virem cá para o nosso país, né? Sabendo que vão fazer um investimento durante algum tempo e quando tiverem lucros vão repatriar os seus dividendos. Mas o meu desejo é que os investidores, quando tiverem os lucros, possam investir em outras áreas, aumentarem o investimento, não é? E não terem a vontade primária de repatriarem os seus dividendos e assim aumentarem o volume de negócios e criam mais empregos no nosso país, o que é fundamental nos negócios. Essa questão da irrigação, deu o exemplo do Cunene, é muito importante. Falou também do Rio São Francisco no Brasil, né, na zona do Nordeste. Esse tipo isso é tecnologia, não é? Para podermos irrigar os campos nas zonas secas, é muito importante. E isso temos que trazer conhecimento
as pessoas para aumentarmos a produção e a produtividade em menos tempo. Nós, Angola, temos a vantagem de ter uma população muito jovem, não é? Que está concentrada, grande parte dela hoje está nas grandes cidades. O que nós queremos é que as populações que estão no meio rural, não é? As famílias camponesas que se configuram como a maior parte da produção alimentar no país, que são cerca de 90%, continuem nas áreas de produção, e nós, Angola, temos que levar todas as condições para que essa juventude e as mulheres que estão nos campos agrícolas não tenham a potência de irem às grandes cidades, para não encarecer a mão de obra local. E levar conhecimento que é fundamental para que nós consigamos trazer, digamos assim, esse aumento da produção e levarmos comida para a mesa de qualquer angolano e os estrangeiros, brasileiros que vivem aqui no nosso país. E a vossa comunidade cresceu muito, está aí à volta de 27 mil brasileiros, e assim nós possamos baixar o custo de produção. Temos muita coisa a fazer, precisamos levar energia, água e outros serviços nas áreas de produção para que o setor agroalimentar funcione efetivamente. Mas o exemplo do Cunene, vamos ver que ali a população vai ser adaptada a um outro estilo de cultura, mais a base da criação de gado, e agora a agricultura vai ser uma outra alteração que se pode implementar, não é? Com estas novas políticas, acredito, estes novos projetos. Exatamente. Isso não vai desvirtuar alguma coisa em termos da linha de sobrevivência daquela população? Não vai. O ser humano está habituado a adaptar-se e certamente que essa população vai levar um certo tempo, é preciso que se adaptem às novas tecnologias, exatamente. No caso. Esta mudança do gado para a agricultura, que é uma simbiose, não é? Juntar a prática que é agora atualmente utilizada para uma outra, né, que é a agricultura. Não é uma substituição. Não, uma alteração. É uma parceria, podemos assim chamar, né? É ter a agricultura ao lado do gado. Exatamente. Porque com isso, você, com a irrigação, você possibilita que a agricultura se faça durante o ano inteiro. Claro, e não apenas em períodos específicos de safra. Entre safra, né? Então, safrinha. Passa a ter o ano inteiro a produção. Isso que é muito importante. Eu acompanhei isso. E Angola tem o privilégio, neste momento, de receber uma experiência, a transferência de experiência que o Brasil teve, porque há 50 anos que o Brasil faz isso. Eu tenho 68 anos e com 18 anos eu fui conhecer o início desse projeto de irrigação lá no Vale do São Francisco, entendeu? E a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, está vindo aqui constantemente, inclusive participou de um debate que a Câmara de Comércio promoveu no Bessangana, com 170 participantes, empresários brasileiros e angolanos, e a Codevasf esteve lá, e ela está vindo aqui constantemente. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, também está vindo aqui trazer a sua experiência. Constantemente nós estamos tendo equipes aqui, né? Isso é muito importante, quer dizer, trazer essa experiência que custou tanto ao Brasil e que está sendo recebida de maneira muito tranquila por causa dessa sessão que o presidente Lula... Vamos ver o Lutumba também? O Lutumba tem algum parecer? O presidente da Câmara trouxe alguns constrangimentos para o investimento brasileiro, propriamente a questão da legislação, bem como a dificuldade de repatriar os capitais. Claramente, quando um empresário pretende investir em qualquer região, olha para esse aspecto para ver se de facto há terra fértil para o investimento. E nós temos a Comissão Bilateral Angola-Brasil, que implementa e também define os acordos. Nessa perspectiva, nós como angolanos e brasileiros deveríamos ter uma facilidade de ajustar os normativos que hoje são constrangimentos. Outro aspecto que nós devemos levar em conta, além da questão cultural, é que o principal capital que o Brasil pode trazer para Angola é a questão do conhecimento. Nós somos um país jovem, um país de 50 anos, e o Brasil já tem mais de 200 anos de independência. E a gestão é uma arte que não se aprende em curto tempo. Exige tempo, exige investimento e, olhando para o cenário angolano,
verificamos que tem sido, de facto, um dos grandes constrangimentos que dificulta que nós consigamos atingir a maturidade, olhando para os recursos naturais que o país tem e o que nos falta de facto. Por exemplo, nós já sabemos que as famílias são os principais produtores e se nós olharmos para a experiência brasileira, nós verificamos que existem fazendeiros brasileiros que não têm grande contato com a cidade. Isto acontece por quê? Porque o Brasil tem uma estrutura que possibilita o desenvolvimento local. Ou seja, as necessidades básicas do povo brasileiro é respondido onde estão. Razão pela qual não existe uma grande pressão de deslocamento do interior para as grandes capitais. Então, é um elemento que nós, como angolanos, devemos beber dessa experiência e assim, claramente, vamos conseguir ultrapassar o mais rápido os constrangimentos que ainda vivemos do ponto de vista de ambiente de negócio. É possível trazer esta experiência, dita aqui pelo Lutumba? Sim, nós estamos trazendo. Quando eu falei aqui que a Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que fez a grande revolução no campo lá no Brasil, com sobretudo com a agricultura irrigada e a agricultura familiar, é exatamente o que se pretende trazer, começando aí pelo CUNEN, mas que, claro, com essa nova decisão do governo de disponibilizar essas terras, né, esses 500 mil hectares aí nessa área de Capanda, também essa área vai beber dessa experiência, né? É muito importante. Como eu estou dizendo, não é só a concessão da terra. Nós temos terras muito boas aqui, apropriadas, temos chuva adequada, nós temos sol. Então, temos as condições naturais adequadas. Agora, é preciso criarmos os mecanismos de legalização, né? De legalização tanto da terra, quanto da repatriação de capital, quanto as questões de financiamento, né? Precisamos criar as condições também para que sejam utilizadas sementes, atenção, as sementes que podem ampliar tremendamente, eu diria que geometricamente, não aritmeticamente, o aumento da produtividade nacional, consequentemente da produção. A questão que eu falei aqui do seguro agrícola para o empresário angolano ou empresário estrangeiro se sentir confortável, né, com garantia de que se houver algum tipo de perda, por exemplo, da sua produção, ele tem uma garantia, ele não vai ter um prejuízo grande, não vai ter, consequentemente, a perda do seu negócio, como hoje, sem esses seguros, não é possível. Então, essa experiência que você falou, como é que o Brasil está trazendo essa experiência? O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, o MAPA, já esteve aqui com várias delegações. Eu próprio participei de debates no auditório do Ministério da Agricultura, um dia inteiro tratando somente da questão de seguros, que isso é fundamental. Há também uma identificação, quer dizer, o estudo de em que período que determinado tipo de produto agrícola tem melhores condições de prosperar, de ser cultivado e de ser colhido em determinada região, em outra. Então, esse estudo também, Angola já faz isso, né? O que precisa é aprimorar com a tecnologia que o nosso consultor sabe que o Brasil tem uma grande experiência e que estamos trazendo para aqui para ajudar. Mas Angola já começa a fazer esses estudos aqui. Ok, estamos a falar só e a olhar só aqui mais para a agricultura. Vamos a um breve intervalo e já voltaremos para então abordarmos também outros investimentos que possam ser favoráveis para o desenvolvimento tanto de Angola como para o Brasil. Até já, um breve intervalo para tomar uma água, um cafezinho e nós já voltamos ao seu contacto, caro telespectador.
Os votos renovados de muito boa noite para si que está em nossa sintonia, a acompanhar este debate aqui na TV Girassol. Estamos a falar da relação entre o Brasil e Angola, uma relação que já vem de há muitos anos, e paramos para o intervalo deixando uma questão no ar que tem que ver com os outros investimentos que tanto o Brasil como Angola podem fazer num país ou no outro país. Paramos numa questão da agricultura, que não deixa de ser muito importante também. O Brasil tem planos muito grandes para com Angola, a questão da irrigação, a questão da prática de algumas tecnologias de agricultura para com o nosso país, que ainda talvez não se pratica aqui em Angola, e aproveitarmos essa experiência brasileira para então também alavancarmos o setor da agricultura no nosso país. Acompanhávamos aqui as explicações do Sr. Raimundo Lima, é com ele que nós vamos voltar mesmo, para sabermos que outros projetos o Brasil terá para com Angola, fugindo um bocadinho da questão da agricultura. Sim, sim. O Brasil tem muito a oferecer e a ganhar também nesse incremento das relações. Vejam bem, na década de 2000 a 2009, Angola foi o país que teve o maior crescimento de PIB do mundo. Nós tivemos um crescimento de 11,1%. A China, por exemplo, foi o segundo colocado, foi 10,5%. Né? A média aqui em África era em torno de 5%. Né? O Brasil também rondou aí entre 3,5% e 5%. Então, esse crescimento econômico, claro que a China cresceu 10,5% sobre uma base muitíssimo maior. Angola cresceu 11,1% sobre uma base muito menor. Mas em termos de PIB, de Produto Interno Bruto, né, o Angola foi o país que mais cresceu naquela época. E aí parou. Chegou a crescer 19,1% num ano, que foi o ano de 2009, 19,1% do ano. No ano seguinte, cresceu 1,3%. Então, naquela época, as relações bilaterais Angola-Brasil, do ponto de vista comercial, né, ou seja, a balança comercial entre dois países, chegou a atingir 4,5 mil milhões de dólares, 4,5 bi no ano de 2010. E isso foi caindo. O ano atrasado ficou em 1 bilhão e 100, caiu de 4,5 para 1,100. O ano passado chegou a 1 bilhão e meio. Mas, é bom que se diga, isso se deveu, sobretudo, à redução do consumo por parte de Angola. O Brasil também reduziu, mas, para você ter noção, Angola hoje é superavitária. Angola tem uma receita com relação ao comércio com o Brasil maior do que a que o Brasil tem. Né? Isto por quê? Porque Angola, sobretudo, vende petróleo e derivados. Então, não é também diversificado, entendeu? A gama de produtos que o Brasil vende em Angola é relativamente grande. Claro que caiu em quantidade, mas continua vendendo açúcar, vendendo tubos e conexões, vendendo carne, sobretudo carne de frango, mas também outras carnes bovina, suína, mas vende tudo, cabelo, são vários produtos, carro, são peças para carro. Então, a diversidade é muito grande da lista de produtos que o Brasil vende para Angola, mas caiu muito na quantidade. Então, precisamos retomar essa comercialização bilateral em nível muito maior. E, para isso, existem vários fatores. Quais foram, por exemplo, quais foram as razões, os fatores desta queda? Sim, são vários fatores. Primeiro, a dificuldade de divisas que Angola tem é uma dificuldade muito grande. Nós não temos muitos dólares. E dólares, euros, quer dizer... segundo, a própria crise econômica que o país vive fez com que a população diminuísse o seu consumo. Terceiro, a própria dificuldade quando você faz negociação envolvendo os bancos. Aqui, às vezes, demoram muito para fazer os pagamentos das mercadorias e aí muitos fornecedores, às vezes, até deixam de fornecer determinados produtos. Mas, então, a Câmara de Comércio Angola-Brasil está defendendo que seja... primeiro, que acabe com a bitributação, a tributação
dupla de vários produtos que terminam aumentando os custos e os valores dos produtos, tanto de um lado quanto do outro. Segundo, que seja implantado o sistema de swap monetário. O que é isso? É um sistema em que os angolanos pagam em kwanza, os brasileiros pagam em reais, e aí é um encontro de contas feito pelos bancos centrais, sem haver necessidade da utilização das chamadas moedas fortes, as moedas, uma terceira moeda, como o dólar ou como o euro. Este é um mecanismo que já se pratica no Brasil em alguns casos, e em Angola também, e que nós queremos que isso ocorra aqui em Angola com maior brevidade. Além, naturalmente, da volta dos financiamentos também, porque quando você tem um aumento dos financiamentos de Angola para cá, você tem possibilidade, sem dúvida, de você adquirir mais produtos. Nós tivemos reuniões com a Embaixada do Brasil, promover reunião nossa, inclusive até virtualmente, com o PROEX, o Programa de Exportações do Banco do Brasil. Eles já disponibilizaram 2 bilhões de dólares, né, para todo mundo. Não há um limite propriamente, mas Angola já tem a possibilidade de obter esse recurso. Depende de fazer esse entrosamento com bancos correspondentes aqui, bancos confiáveis que façam esse entrosamento com o PROEX, que é o Programa de Exportações do Banco do Brasil. Mas também a mesma coisa, essa é a pendência no momento, estamos trabalhando para isso, a mesma coisa é o BNDES. O BNDES tem uma linha de exportação dos produtos de lá para cá, então faz-se a negociação entre os empresários brasileiros e angolanos para fornecer os produtos. São linhas, por enquanto, só na área de exportações, né? São linhas muito menores do que aquelas grandes que nós tínhamos. E aí nós defendemos, nós levamos uma delegação de empresários brasileiros aqui lá para Brasília, tivemos reuniões com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, com a Apex e com o representante do Ministério da Indústria e Comércio, onde nós defendemos que, com o retorno dos financiamentos... Contribuir neste aspecto. Falamos da agricultura, que apresentaram-se outros setores, podem também ser importantes para o desenvolvimento económico de Angola e também do Brasil. De que forma poderíamos... Pois, eu estava a ouvir aqui o Raimundo Lima falar das instituições brasileiras que têm esses planos, né? E falou da Apex. Eu, do ano passado, tive a oportunidade de falar com algumas pessoas da Apex, né? A vossa agência, que é semelhante à nossa Apex, que está muito voltada para as exportações, não é? É importante trazer as pequenas e médias empresas, porque quando se fala desses investimentos, pensa-se muito nas grandes empresas, o que é mau, porque as pequenas e médias empresas são as que garantem mais postos de trabalho. Atenção, a nível mundial, nós podemos olhar para as empresas dos outros países, na Europa e aqui também na região austral, falando da África do Sul, por exemplo. Há empresários que fazem apenas cintos, fazem cortiças, fazem outras coisas. São pequenas e médias empresas que desenvolvem um trabalho enorme. E nós podíamos aqui diversificar a nossa economia, que está muito atrelada ao petróleo. Daquilo que vai para o Brasil, são os produtos petrolíferos, né, que rondam os 94%. E nós precisamos diversificar efetivamente a nossa economia. Outro setor, João, que nós podíamos pegar é o setor da aviação. O setor dos transportes entre os dois países, para mim, é bastante penoso, porque é muito caro sair de Angola para o Brasil e vice-versa, porque os preços, falando da nossa companhia de bandeira, a TAG, os preços são astronómicos. Um bilhete de passagem de ida e volta a São Paulo está, muitas vezes, ronda quase os 2 milhões de kwanzas, por exemplo, o que não facilita as trocas comerciais, o que não facilita a ida e vinda dos empresários dos dois países. Então, é esse receio, não é? Se nós queremos estabelecer efetivamente essa parceria de investimento entre os dois países, devíamos harmonizar este setor. Ali a empresa pública da aviação, no caso a TAG, tem que sentar e ver quais são as intenções. E da parte do Brasil, o consulado brasileiro aqui em Luanda, não é? Reduzir os processos burocráticos.
O brasileiro vem para Angola sem visto, tem 90 dias para ficar aqui, por exemplo. Nós devíamos ter também esse direito para ir ao Brasil, por exemplo, quem vai fazer negócio, turismo, sem um visto de entrada para quem vai ficar até 90 dias, né? Neste período ele terá essas múltiplas entradas. Isso ia facilitar muito mais ainda. Se calhar este deve ser algum receio ou alguma coisa que retraia os empresários angolanos de explorar este mercado. O Brasil, que para nós deve ser a porta da entrada para o Mercosul. Refere-se à dificuldade da obtenção do visto, é isto? Visto, pois, ainda é muito burocrático. E também a tarifa alta no que toca ao bilhete, a aquisição do bilhete de passagem. Falou da companhia de bandeira TAG, Pois, cobra muito caro. Talvez olhar para isso. Caro, é muito caro. São sugestões. Hoje é mais fácil você ir até Portugal. Sim. E de Portugal você ir para qualquer província do Brasil, que fica mais barato. Você pode ficar 2, 3 dias em Portugal e depois ir para o Brasil. Hoje o valor da concorrente é extremamente diferenciado, entendeu? Olha, não, é estranho, porque você faz 7h30 de São Paulo para cá, e você faz 7h30 De Luanda para Lisboa. para Lisboa. E o valor da passagem é quase o dobro. O valor da passagem para São Paulo é quase o dobro do daqui para Lisboa. Quer dizer, a distância é a mesma e, no entanto... Talvez isso iniba, de certa forma, também os empresários, né? Os pequenos empresários que querem fazerem esta ligação. Já trabalhamos junto à TAG sobre isso, para entender o que é que ocorre, né? Por que para o Brasil é muito mais caro, né? E tal. Mas... Não houve alguma resposta não houve positiva? retorno. Nós estamos há 2 anos O que é que a TAG trabalhando com disse TAG, em relação a isto? mas não obtemos retorno. Já diminuiu... Valeu a pena a quando reclamação apresentada? mas diminuiu muito pouco. Mas a TAG alega, por exemplo, que a quantidade de mercadorias, né, que vão, ou seja, o avião vai mais vazio. Passageiros tem muitos, mas a quantidade de carga para o Brasil geralmente é relativamente pequena. Então, o custo total termina sendo dividido aí entre passageiros e carga e termina ficando mais complicado, é isso, né? É porque você tem a TAG Cargas O Tumbi ia dizendo alguma coisa e também, divide o mesmo avião da TAG pessoas, entendeu? Então, na verdade, vamos dizer, eu vou dar um exemplo, né? Teve um parceiro nosso que trouxe frangos vivos dentro do compartimento do avião. Então, na verdade, ele pegou uma área toda que seria voltada à área de cargas para trazer animais. Está a falar o homem da West Aves? Isso, é esse mesmo. Eu acompanhei... Eu não gosto de ficar citando nomes, mas é um parceiro... Eu acompanhei esse processo porque ele também é meu parceiro, por acaso. Então. Quando as aves vieram para Angola, acho que eram 4.000 pintos. Isso. Não estou em erro, chegou em janeiro do ano passado. Aham. Não é? Esta carga para cá. Mas aí é diferente. É uma carga que veio para cá, para Angola, e essa carga não ocupou muito espaço num avião, por exemplo. Não é? Não é questão de ocupar espaço, é o valor agregado à carga. Exatamente. Entendeu? É Então, uma carga que não vem todos os dias, atenção. Isso. Já os passageiros fazem esse vai e vem todas as semanas, não é? Eu acho que aqui a TAG devia harmonizar tudo isso. Se quer ter mais volume de trafegabilidade, tem que baixar o preço do bilhete. É porque nós estamos falando vai ter mais só de pessoas. investidores, mas o que acontece? Existe aí um trabalho há 2 anos voltado ao turismo. Entre chegar e vir para Angola, é mais fácil ir para a Europa, onde eu vou poder ir até Portugal. De Portugal eu pego um comboio para o resto da Europa toda, entendeu? E não sobra dinheiro. Sim. Esse é o problema também. Você tem que harmonizar tudo. É o investidor, é o turismo, é a parte religiosa, cultural. Tudo isso é um ecossistema que está voltado à parte de transporte. Como é tranquilo da Namíbia para cá, você pega um autocarro, atravessou a fronteira, já está aqui. E outra coisa, se aceita Kwanza lá tranquilamente. Então, quer dizer, é uma disponibilidade que chama atenção. Vamos ouvir o Lutumba, também tem aqui o seu parecer. Na relação entre Brasil e Angola, eu vejo que o essencial é olharmos também para o capital humano. Por exemplo, existe um acordo sobre inserção social dos jovens através do desporto,
na minha perspectiva, é um acordo pouco explorado, visto que Angola tem demograficamente é um país jovem e o desporto é essencial para a educação. Educação e também para potencializar o jovem ou a população angolana para os outros desafios. Ou seja, nós vamos ter um país mais sustentável do ponto de vista do capital humano se sermos mais disciplinados. Então, o Brasil, do ponto de vista de enquadramento social, através do esporte, tem várias experiências muito boas que nós, angolanos, principalmente devido à nossa pressão demográfica de muita juventude e também a nossa estrutura educacional que permite que tenhamos muito tempo livre, eu observava que este acordo deveria ser muito melhor aproveitado. E também a questão do turismo. O Brasil é um dos maiores vendedores a nível do turismo. Vende Bahia, vende Rio de Janeiro. E nós podemos aprender porque Angola, do ponto de vista de potencialidade turística, também podemos dizer é um país abençoado. Nós temos, por exemplo, a Serra da Leba, que pouca gente conhece a nível do mundo, que podia ser muito melhor publicitado a nível internacional. Nós estamos aqui a falar do preço alto dos bilhetes de passagem e não haveria de condicionar também a questão do alavancar do turismo? Claramente condiciona, razão pela qual nós temos que olhar para uma perspectiva integrada, ou seja, cada setor da economia, cada setor do Estado angolano deve contribuir para que possamos ter uma equação que não desfaça esses constrangimentos, essas barreiras. Não faz sentido, se nós temos as potencialidades e queremos que o turismo seja um ponto de virada também para a economia do nosso país, nós criamos barreiras como preços altos para brasileiros que tenham uma ligação histórica, uma ligação afetiva com o nosso país, que muitos têm vontade de facto de vir para cá, mas não vêm por causa dos preços altos. Eu conheço muita boa gente que pretende vir para Angola, mas quando olha para o preço do bilhete, olha para outros países também interessantes, opta para outros países. Da mesma forma que Angola é um hub para a entrada em África, o Brasil é um hub para a entrada na América do Sul. Então, hoje, no meu condomínio, eu tenho lá consultores da TAAG, que são da Colômbia, são da Argentina, quer dizer, todos vêm através do Brasil. Então, na verdade, não é só trazer brasileiros. Você tem os venezuelanos, tem os bolivianos, peruanos, que também querem conhecer a África. Então, o Brasil é uma porta de saída da América do Sul para o continente africano. Agora, em termos de investimentos em outras áreas, você falou, não é? É preciso a gente ressaltar aqui, por exemplo, o Brasil tem interesse real em voltar os seus olhos para a produção petrolífera em Angola. Isso é interessante, porque o Brasil produz hoje mais de 70% do seu petróleo vem do pré-sal, ou seja, muito profundamente retirado o petróleo nos poços do chamado pré-sal, abaixo da linha do sal. Então, Angola tem uma certa paridade do ponto de vista geológico e geográfico, né? Angola é muito parecido com o Brasil. Dizem que nós somos um único continente há milhares e milhares de anos. Então, é a chamada Pangeia, né? Que nós temos a cada ano 1 minuto, ou 1 centímetro de afastamento, né? E por isso que há hoje esse mar todo nos separando, ou nos unindo. Então, se a experiência do Brasil, que é a maior do mundo, que foi pioneiro, na realidade, na produção do pré-sal. Se isso for
utilizado aqui em Angola também, é bem provável que a gente tenha um aumento tremendo da produção. Angola já produziu 2.200.000 barris de petróleo por dia, hoje está produzindo menos da metade disso, está aí em menos de 1 milhão de barris por dia. Então, precisamos voltar a produzir mais. E o conhecimento, o know-how, a tecnologia que a Petrobras tem é fantástica. Já foi considerado como um país que mais tinha experiência na exploração profunda de petróleo. E hoje, em pré-sal, é o maior do mundo. E como eu estou dizendo, se não fosse o pré-sal que o governo Lula teve a coragem em 2010, né, de fazer com que se fizesse os investimentos para ter esse tipo de petróleo, nós estaríamos produzindo 1/3. Não, talvez aí menos de 1/3 do que hoje o Brasil produz de petróleo. Deixa-me dizer que foi em maio em que a Sonangol, né, e a Petrobras firmou um acordo e vamos ver, né, já lá passaram 4 meses, nós estamos agora em setembro. E ainda não há efetivação disso. Não é? É um acordo de troca exatamente de experiência, onde a Petrobras vai fornecer algumas das suas capacidades tecnológicas para Angola. Este acordo foi firmado em maio, lá entre o governo Lula e o governo João Lourenço. Ou seja, Brasil e Angola também, aqui em 2023, firmou acordo em várias outras áreas que nós vamos precisar falar, na área da educação, na área da saúde. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, para não ficar somente na área econômica, também a área social. Você falou na questão do visto, né? Mas a Sonangol é uma que manda muitos funcionários fazer formação no Brasil. Então, vamos dizer, 50 vistos, 100 vistos em um mês, só para a Sonangol, para fazer a formação no Brasil. Então, às vezes, parece que o acordo não está funcionando. Mas as coisas são feitas de uma forma do mesmo jeito que o INAPEM faz com o SEBRAE. Já foram 15 daqui fazer formação no Brasil. Mas, em 2023, a equipe do SEBRAE veio toda para cá. Também vieram uns 20 também. E isso não sai nos jornais. Uma reunião no Câmara de Comércio com os dirigentes do INAPEM. Entendeu? O Braulio, os diretores vão se reunir conosco lá na Câmara. Então, tem algumas coisas que não são apresentadas, mas estão sendo feitas. Então, quando a gente tem um contato com a embaixada já, Hugo, acabei de fazer 50 vistos para Sonangol. Lá para quê? Formação. Eu também quero falar, né? Vamos deixar o Lutumba dar o seu contributo também. Eu, na pesquisa que eu fiz, melhor dizendo, pude observar que existem muitos acordos e praticamente há uma certa, podemos dizer, dificuldade em ter acesso aos mesmos. Acho que isso é uma situação que deve ser ultrapassada, porque, embora haja o acordo, se o mesmo não for explorado, não vai surtir os efeitos desejados. Então, há necessidade de, tanto a Câmara, acho que a Câmara tem também uma certa responsabilidade, no sentido de divulgar mais os acordos, os elementos que constam, para que a sociedade possa explorá-la, não só a sociedade angolana, bem como a brasileira. Isto é importante para que nós demos o salto desejado do ponto de vista de consolidação. Na quarta-feira, agora, todos vocês, todos os telespectadores estão convidados. A embaixadora do Brasil em Luanda, né, Dona Eugênia Bertmans, vai fazer uma conferência sobre as relações Brasil e Angola, a relação estratégica entre os dois países, e ela já se dispôs a conversar com o público, não vai apenas falar e sair. Ela disse que está disposta também a conversar com o público. Então, vamos tomar conhecimento como andam esses projetos. Eu posso assegurar a vocês que, desta vez,
está saindo do papel. Não adianta fazer e ficar Mas só uma no turma papel. defende que tem de haver mais Eu cito, comunicação. por exemplo, na área de saúde e de educação, nós temos 3.000 angolanos que estão fazendo formação de pós-graduação no Brasil. Quer dizer, este é o contrato e já um grande número desses já estão no Brasil. Né? Da mesma forma, nós temos na área de educação, na área de ação social, vários mecanismos de contribuição que está havendo. O INAPEM, Instituto Nacional de Pequena e Média Empresa, tem feito várias ações junto com o SEBRAE, que é um serviço semelhante ao do INAPEM lá. Eu próprio sou muito amigo de um superintendente da SEBRAE na Bahia e ele me informou sobre a vinda de vários técnicos em vários momentos aqui. É que isso não é muito divulgado, mas tem havido várias ações nessas diversas áreas. Eu tinha falado antes na área agrícola, Codevasp, Embrater, mas na Embraer também. A Embraer, que é a empresa de produção de aviões e tal, está começando a fazer algum trabalho aqui em parceria. Esta falta de comunicação talvez esteja na causa. A área da Polícia Federal, foi firmado um acordo agora para que a experiência do Brasil para evitar o narcotráfico, para... área de fronteiras. Exatamente. O policiamento na área de fronteiras. Para evitar que haja também o tráfico de pessoas, não é? Então, tudo isso, o Brasil também está começando a fazer uma parceria estratégica que é muito útil. Quer dizer, como eu estou dizendo, esses acordos, esses contratos esses protocolos, como eles chamam, foram 7 protocolos assinados quando Lula aqui esteve em 25 de agosto de 2023 e foram mais 5 assinados agora em maio de 2025. E esses protocolos estão realmente começando a ser operacionalizados. Só para complementar o que o senhor disse sobre a questão da divulgação. Nós da Câmara fizemos eventos internos para divulgar cada acordo. Chamamos o público para participar, para falar sobre o acordo de agricultura, sobre o acordo do SEBRAE e assim por diante. À medida que é passado para nós, não só o documento, mas também como vai ser tratado, pelo menos do nosso lado, nós chamamos as pessoas para participarem. Não só associados, mas qualquer pessoa do público. Nós estamos sempre abertos a eventos, workshops. Houve uma modificação na Lei Geral do Trabalho. Colocamos uma pessoa específica para detalhar isso junto ao pessoal da Câmara. Então, o que acontece? Também que tem que ter o quê? A necessidade que a pessoa vá lá também para se informar. Para cobrar, como se diz. Entendeu? Porque fica fácil a cobrança de um lado. Quando você disponibiliza agora 3 dias de debate, onde vai ter ministro, vai ter a embaixadora, ou embaixador também, vai ter empresários. Então, quer dizer, está aberto, nós estamos divulgando isso há mais de um mês. O Brasil Vamos ver como é que vai ser. O Brasil tem o primeiro adido agrícola de África aqui em Luanda. O engenheiro agrônomo José Guilherme. Eu conheço o José Guilherme, tenho o contacto dele, por acaso. E é um excelente profissional. E ele, por exemplo, teve uma reunião lá na nossa Câmara aberta aos associados, não é? Foi lotado, foi muito interessante, onde ele expôs com muita franqueza, com muita abertura, o detalhe dos acordos, da implementação dos acordos. É preciso ver que o Brasil é o país que tem, em Angola, o maior número de brasileiros. Nós temos aqui 23 mil brasileiros
enquanto do total de 36 mil brasileiros que nós temos em África, nós temos 23, são mais de 60% dos brasileiros em toda a África estão aqui em Angola. O segundo país que tem o maior número de brasileiros é a África do Sul, que tem 3 mil brasileiros, 3 mil e poucos brasileiros. Mas isso então, é fácil também, né? Por causa da língua, né? Não só. Não, a língua é fundamental. Nós temos uma cultura, nós temos a língua, nós temos vários fatores. Fundamental, e hoje nós temos até relações familiares com brasileiros, né? Na minha família tem, por acaso, e deixa-me dizer uma coisa, nessas relações de 50 anos entre Angola e o Brasil, não é? Nós devíamos diversificar mais, não é? Agora falando aqui das questões comerciais, que são muito importantes, que é para crescermos, porque a área da cultura está consolidada, há esse vai e vem da cultura de artistas e tudo mais. Nós tivemos no último final de semana, não é, atividades que se organizaram, o Zeca Pagodinho e outros artistas brasileiros que vêm para Angola, os de Angola que vão para o Brasil. A questão cultural está consolidada. Agora, as relações comerciais, nós temos que aprofundar o negócio, não é? O Lutumba falava do turismo, ele deu o exemplo da Serra da Leba. É um trabalho interno que nós devemos fazer, porque esse acordo também foi assinado entre Angola e o Brasil, a nível do turismo. E é fundamental que nós tenhamos também uma empresa de aviação brasileira a vir para Angola, semelhante é uma luta que nós estamos tendo. Da TAG, por exemplo. Com Portugal nós temos a TAP, e isso ia fazer com que mais angolanos se desloquem ao Brasil e vice-versa, não é? Ia causar também uma pressão no bom sentido à TAG para harmonizar aqui os preços. Diversificar a economia significa diversificar a economia e as relações entre os dois países significa também termos uma indústria forte, não é? Nos mais variados domínios, a indústria alimentar, do calçado, a indústria têxtil, entre outras, não é? Falou das peças que o Brasil tem. E nós podíamos pegar também os serviços, não é? Vocês estão a prestar serviços aqui que muitos não falam, mas tem muitos brasileiros que lidam connosco dia a dia, que estão a prestar serviços nas mais variadas áreas, não é? De consultoria e não só, e isso é fundamental. Tecnologia da informação, pois, amanhã vamos ter 2 especialistas, dirigentes da TIS e da ETIC, que vão lá fazer palestra, promover debates. Então, todos que queiram discutir tecnologia da informação, o futuro, sobretudo, da tecnologia da informação em Angola, devem ir amanhã, a partir das 18 horas, ao ICA do Talatona, para participar desse debate. É aberto a todos, ainda ofereceremos no final. E como é que são divulgadas essas atividades todas? Nós enviamos as informações para toda a imprensa, né? Diariamente temos mandado um comunicado de imprensa, ainda hoje mandamos, sobre cada evento desse, né? Olha, o show, a festa de sábado, que teve inclusive o Alfredo Jung, um dos vencedores do The Voice África, né? Fazendo um show maravilhoso, um angolano. Depois tivemos o trio nordestino brasileiro, depois tivemos uma DJ brasileira, a Priscila, e foi maravilhosa a integração. Muita gente, foi muito interessante. Espero que também amanhã esteja lotado lá. Nesse sábado vamos ter a feijoada brasileira. E dessas atividades, qual tem sido o interesse dos angolanos em participar? Como eu estou dizendo, foi muito boa particularmente os empresários. Foi muito boa a participação, né? Eu não diria os empresários angolanos. Eu acho que o número de empresários angolanos foi razoável, né? Nós tivemos uma área VIP que estava bastante cheia, estava repleta de principalmente brasileiros, mas também alguns angolanos, né? Mas esta participação espontânea dos empresários angolanos? São participações espontâneas. Como é que classifica? Nós temos mandado convites para as pessoas participarem ativamente, e infelizmente foi boa. Nós tivemos 8 horas de música. Foi uma alegria. O trio nordestino mostrou a sua música, que não é muito conhecida aqui, né? Foi muito interessante. E vamos ter na feijoada também a Mandalim,
que é Uma cantora pagodeira, brasileira de pagode. e uma banda de pagode de Angola, que é o Sem Maquiagem. Então nós procuramos ter sempre angolano e brasileiro juntos para poder atender a todos os gostos. Então vai ser no ICA do Talatona também, só que esse vai ter um pagamento de um ingresso de 20 mil kwanzas, né? E já com direito à feijoada. E quem quiser ir para a área VIP, paga para 10 pessoas 40 mil. 400 mil. 400 mil a mesa. De 40 mil por pessoa. É. Isso tudo no âmbito da semana, né? Que começa Encerrando a amanhã, semana, que começou sábado. Brasil-Angola, pois. Agora, terça, quarta e quinta, 18 horas, é gratuito. Esperamos todos vocês lá. Vamos tratar Tem uma coisa vários que, temas. Raimundo, está-se a falar muito daquilo que os brasileiros trazem para Angola. A mim salta à vista a preocupação dos empresários angolanos levarem os seus produtos e serviços ao Brasil. É mesmo já para terminar também, né? Pois, Passamos já e por para ali terminar, este remate final. O que é que os empresários angolanos podem levar para o Brasil? Nós temos muitos produtos interessantes. Podemos levar o mel, por exemplo, que Angola tem. Somos muito fortes nessa área, né? Temos muitos apicultores em Angola a produzir mel. Há outros produtos que o Brasil não tem assim fortemente, que é a batata doce, por exemplo. E nós devíamos levar a batata doce também para o Brasil. A nível da indústria, nós podíamos pagar outras coisas que está-se a produzir aqui em Angola e levar ao Brasil. A indústria petrolífera está consolidada no setor da mineração. Nós temos as rochas ornamentais, por exemplo, que devíamos vender no Brasil esses produtos, não só trazer do Brasil produto acabado e nós levarmos matéria-prima. Nós precisamos levar as nossas commodities. Será que os angolanos dominam os padrões do mercado brasileiro para levarem estes produtos até lá? Muitos não dominam por causa dessa dificuldade dos vistos, por exemplo. Estou-me a referir à questão da qualidade. Exatamente. A qualidade nós vamos ter se tivermos essa facilidade de irmos ao Brasil vezes sem conta. Okay. Da mesma forma que os brasileiros vêm muitas vezes passear e encontram oportunidade de negócios. Eles voltam ao Brasil para se prepararem e vêm para Angola em grande, já com os objetivos firmados para trazerem negócios para Angola. Então nós devíamos fazer isso também. Angola tem um excedente na produção de sal, por exemplo, não é? Nós podíamos usar o Brasil como porta de entrada e vender esses produtos noutros países da América Latina, por exemplo. Então é muito importante essas idas e vindas do Brasil, com facilidade, menos burocracia para que os empresários angolanos... Vistos e a questão da tarifa do... Para os empresários angolanos, em relação ao visto, é importante sempre ter um parceiro no Brasil. Eu digo isso porque na empresa que eu estou, nós nos responsabilizamos por pessoas aqui de Angola irem até o Brasil. Então, a nossa responsabilidade é do transporte, é da hospedagem, e tudo isso foi colocado na carta para que fosse liberado o visto. Agora, imagina que seja um anónimo. Eu não estou a falar aqui, por exemplo, do empresário que esteja integrado na Câmara. Mas não foi pela Câmara, não foi nada pela Câmara. Foi independente. O empresário brasileiro, o empresário angolano, digo que não conheça nenhum brasileiro aqui, que ele faça uma pesquisa e tenha o desejo de ir para o Brasil para fazer algum negócio. Nós estamos criando um departamento comercial, estou informando aqui, dentro da Câmara do Comércio. É um departamento comercial exatamente para facilitar a ligação entre os dois pontos. Quem tenha interesse em fazer negócios com o Brasil, do Brasil para cá também, então, o nosso amigo Guilherme Bastos, inclusive, é o coordenador desse departamento, e nós acreditamos que vai ser um bom caminho para facilitar os negócios entre empreendedores dos dois países. E outra coisa, né? Nós temos o ponto daqui e atualmente agora o Raimundo abriu o ponto de lá. Nós temos a Câmara, entendeu, de Comércio Brasil-Angola. Então, na verdade, temos a Câmara dos dois pontos. Então, quem quiser vir para cá, passa pela Câmara de lá. Quem quer sair daqui para lá, tem a Câmara daqui e nós fazemos a integração dos dois lados. Então, na verdade, não é não ter apoio. Tem apoio.
O problema é, temos que estar cadastrado na Câmara, temos que ter uma empresa, como você falou, um anônimo. Não pode ser um anônimo, né? Tem que ser um empresário daqui que gostaria de investir lá. E isso é importante. Nós estamos, falar em investimento, nós estamos criando, estamos realizando com o Globo, lá do Brasil, com a Rede Globo, com o Valor, que é o maior jornal econômico do Brasil. Estamos criando um fórum de oportunidades de negócios em Angola. Então, nós pretendemos levar as oportunidades de Angola para um evento que deve ser realizado na Fiesp, no auditório da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e queremos, então, mostrar quais são as oportunidades de negócio que se tem em Angola. Acredito que o Panzo referia-se à facilidade de entrada não passando por esses canais, não é? Exatamente, é isso. Maior abertura. Maior abertura, porque... Como Angola fez. Angola, por exemplo, dá a possibilidade do brasileiro vir para aqui, não é? Exatamente. Isso é uma questão de política. O governo de Angola decidiu por si só, unilateralmente, abrir-se ao mundo. Quem quiser vir para Angola, fazer pesquisas e tudo mais, tem até 90 dias. Abriu para mais de 90 países e o Brasil é um deles. Agora, o que nós queremos da parte do Brasil é isso também, que olhe para Angola como um parceiro estratégico aqui no continente africano, que não crie dificuldades, não é, para os angolanos irem ao Brasil. Eu não estou a falar só do empresário, por exemplo, mas o anónimo também, que tem essa vontade de ir ao Brasil. É um assunto delicado, que não dá para a gente discutir aqui. Estamos já mesmo a terminar. É um assunto delicado. Sim, dar a oportunidade Olha, são milhares e milhares. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E nós podemos começar a partir daqui, já que na quarta-feira a embaixadora Eugénia vai falar com o público, não é? Levar essa preocupação, por exemplo. Estou aqui a falar em nome de muitos angolanos que falaram comigo, que querem ir ao Brasil e sentem essa dificuldade, percebe? Eu estava no Lubango há uma semana e falei com alguns angolanos porque nós temos essa relação com o Brasil de amizade, de negócios e até de familiares, não é? Há essa dificuldade. Então, se nós estamos a falar da relação entre os dois países, Angola e o Brasil, e quando o presidente Lula veio para Angola, o presidente João Lourenço disse a ele para se sentir em casa, não é para estar à vontade. Os angolanos também querem ter este mesmo carinho, digamos assim, não é tal como nós temos com os brasileiros aqui. E daí, cada angolano que for ao Brasil poderá identificar uma oportunidade de negócios, atenção, porque com os empresários às vezes há essa desconfiança, né? Não quer fazer parte da Câmara, mas ele quer fazer de forma unilateral. Panzo, está registada a sua preocupação, acredito que depois vai ser tratado no outro fórum. Vamos dar a palavra ao Lutumba, rapidamente, só um minuto, Sr. Raimundo. Lutumba, as últimas considerações, estamos mesmo no fim do nosso programa. Quanto à internacionalização das empresas angolanas, eu digo que não existe somente essa timidez em relação ao Brasil. Se nós fazemos uma análise geral, vamos verificar que as empresas angolanas têm dificuldade de se estender para os outros continentes. Obrigado. Raimundo, últimas considerações. Estamos mesmo no fim do nosso debate. Eu quero muito agradecer essa oportunidade, essa conversa muito boa, as colocações que vocês fizeram. Só dizer que, com relação a essa questão de vistos, vamos discutir lá, então, com a embaixadora na quarta-feira, mas o Angola tem agora um consulado. Aquilo que Lula prometeu em 2023, montou aqui um consulado para tentar facilitar, mas não é tão fácil, porque é uma série de fatores que não temos tempo aqui para explicar, como de documentos falsos, de falta de recursos para poder viver lá no Brasil ou para estar no Brasil, questões que têm a ver com tráfico, muitos documentos falsificados, não é fácil, mas aí é outra coisa. Muito obrigado. Vamos dar a palavra ali também ao Hugo Bush, por favor. Não, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para a Câmara, para a EBRAM. A Rede Girassol é uma parceira nossa há muitos anos. Agradecer aos nossos colegas aqui de painel e dizer que a Câmara está aberta também para os anônimos, tá? A questão do visto não está diretamente ligado a nós, é ligado diretamente ao Consulado Geral, também não está ligado à Embaixada, porque a Embaixada ela trata da área de negócios entre Brasil e Angola, responsabilidade de documentos de brasileiros e
liberação de vistos, independente para angolanos ou qualquer outro tipo de expatriado, é diretamente com o Consulado Geral, tá? Onde nós temos um embaixador lá que é responsável por isso. Então, nós temos embaixadores separados para tratar de assuntos separados. E deixamos sempre aberto a oportunidade de quem quiser tirar algum tipo de dúvida sobre a questão de investimento no Brasil ou vice-versa. A Câmara do Comércio e a IBRAM estão aqui para isso. Vítor Panso, última consideração? Pois, então é isso. As relações entre os dois países devem ser fortificadas. Os acordos que foram firmados nos últimos 2 anos têm que ser implementados, não é? Nós assinamos o primeiro acordo em 1980, não é? Em junho. Estamos em 2025. Foram várias vezes, não é? As relações entre os dois países foram elevadas em 2010. Então, temos que fazer acontecer no verdadeiro sentido da palavra. Nós queremos mais investimentos brasileiros em Angola e levar também o melhor que Angola tem ao Brasil para que a nossa economia possa crescer. Muito obrigado, Sr. Raimundo Lima, que é o Presidente da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola e também da Câmara de Comércio Angola-Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado, Hugo Bush, que é o consultor sénior e diretor de Relações Institucionais da IBRAN. Obrigado pela presença. Obrigado, meu amigo Lutumba Simão, por aqui ter estado, é especialista em administração pública, e também ao Vítor Panso, que é consultor de agronegócios. Obrigado pela vossa presença. Agradecemos também aqui aos nossos estimados telespectadores por disponibilizarem o vosso tempo e nos acompanharem até o preciso momento. Desejamos a todos continuação de boa noite.